Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no Elder Dragon. Eu sou o Davi e você está assistindo o Dragon Vlog Financeiro. E o assunto de hoje é sabendo o que é um gap no mercado. É isso aí. Pois é, no vídeo de hoje o assunto é puxado por conta principalmente aí do rapaz no Facebook, Edgar, lá no grupo do Magic the Gate em Brasil. Começou o questionamento em relação à diferença de preço do Walking Ballista na Star City Games em relação aos preços aqui das lojas brasileiras. Aí esse assunto é interessante porque ele leva justamente uma questão financeira, que é o gap, que eu vou explicar para vocês. E antes de começar essa dica, eu quero aproveitar para dizer para vocês o seguinte, que usar camisa preta no verão no Rio de Janeiro é uma bosta. Agora vamos voltar à nossa questão principal do vídeo aqui. Pois é, vamos falar de gap. Vou primeiro mostrar aí os preços da Walking Ballista. Eu quero que vocês olhem aí no vídeo aí vocês estão vendo, na Star City Games a Walking Ballista está com esse preço aí de 8 dólares e pouquinho, 7 dólares e 25. Agora, se a gente olhar os preços agora, nesse momento, lá na liga, os preços nas lojas estão esses aí que vocês estão vendo, ó. Olhando, esses aí são os preços mínimos. Só que é o seguinte, em relação ao Walking Ballista, se você olhar os preços dos outros sites americanos, eles também não estão nesse preço, eles estão um pouco mais elevado. Em média, por exemplo, na Troll Toad e na Chain Fireball, que são sites grandes de vendas de TCG, na faixa de 11 dólares e 99, ou seja, 12 dólares. Na Card Kingdom, que normalmente já é mais barateira um pouco, está na faixa de 11 dólares, 10,99. Né? Isso faz a diferença no cálculo, até porque você, para considerar o custo Brasil aí dos produtos, tem mais diferença. Mas, de qualquer maneira, o que o rapaz detectou foi um gap. O que é o gap? Gap é um espaço, né, um buraco que tem no preço, a diferença, né, de um ponto a outro. Pode ter várias formas de gap. Aí nesse caso, vamos dizer assim, é um preço estrangeiro com preço nacional, em que essa diferença, esse espaçamento que tem aí entre o preço, entre a realidade comum, por exemplo, por aqui, a realidade no caso do exterior é outra, gera um benefício financeiro. Ou seja, se você por acaso investir naquela mercadoria no preço que está ali fora, né, a chance de você ter um retorno por conta do gap é grande, porque o gap ele gera justamente essa diferença grande, tá? E o que normalmente ocasiona o gap? O gap acontece quando, por exemplo, determinados atores financeiros se deslocam, porém outros ficam paralisados ou não percebem que está havendo um movimento no mercado. Isso gera esse buraco, né? E quando gera um buraco desse, quem geralmente observa o buraco, né, se for esperto, vai ganhar dinheiro. Então, por exemplo, se você tem uma carta que está sendo vendida com um preço na faixa de 50, 55 reais, você vê uma oportunidade de comprar ela por 25, 30, a chance de você lucrar, ou seja, obter um retorno rápido a 40, 45 é grande. Agora, obviamente, não adianta você, por exemplo, obter o produto na faixa de 20, 30, com o preço lá em cima 50, 55, e você botar 35, 30, que você não vai ter muita margem, né? Porque você tem o seu custo de trabalho, e também, dependendo do valor que você coloque, você pode chamar a atenção daqueles atores que estão, vamos dizer assim, dormindo, e fazendo com que eles reajuste o preço, e aí você perde a oportunidade. O mercado financeiro ele trabalha o tempo inteiro com oportunidades. As pessoas atentas, tá? Elas podem se dividir em dois grupos: aquelas, vamos dizer assim, inteligentes, e aquelas que perdem de repente a oportunidade, né? No caso, né? As pessoas inteligentes, o que elas fazem quando elas pegam uma informação? Porque a informação é o que vai te gerar dinheiro no mercado financeiro, que é justamente a aplicação dessa informação é que vai te dar o retorno em função de você ter obtido ela. Então, por exemplo, se você sabe que existe uma diferença de preço muito grande entre o mercado brasileiro e o mercado lá fora, você pode de repente comprar grandes quantidades do que está ali fora, já que ninguém percebeu,
e fazer a venda numa faixa em que, por exemplo, você se torne mais atrativo que o resto do mercado, mas que as pessoas não necessariamente notem você. Porque ainda tem um detalhe. Por exemplo, se eu compro hoje, tá? É que agora, obviamente, com esse assunto todo, é lógico que vai haver uma movimentação e a chance de você ganhar dinheiro já não vai ser aquela. Mas vamos supor que eu tivesse pego essa informação e visto que o mercado estava ali dando sopa, opa, 50 e pouco balista, aquela coisa toda. Aí eu vou lá e compro 40 balistas. Se eu botar o preço de R$35, não tem como, tá? Ainda mais considerando você o mercado nacional, as pessoas não perceberem isso. Vou botar o leilão lá, obviamente alguém vai olhar, ué, o cara tá vendendo preço R$15 abaixo, né? Vão comprar todo o valor meu, mas isso vai atrair a atenção dos atores que estavam em modo sleep, né? Se você coloca, vamos supor, o preço mínimo da balista está 53, 50 e poucos, você bota ali na faixa de R$45, você vai continuar vendendo bem, mas você não vai necessariamente atrair a atenção dos outros atores financeiros. Isso vai gerar, fazer o quê? Porque você gera uma margem de lucro realmente aproveitável, né? E os seus planos, as chances deles serem afetados se tornam muito menor. Porque quando você trai muita atenção, você faz muita papagaiada, você acaba, em vez de ficar na frente com vantagem, você acaba ficando para trás. E então esse exemplo aí do Alckmin balista é um exemplo interessante, porque ele acontece muito mais frequentemente no médico do que a gente imagina. Se a gente pegar os preços de hoje de loja, muitos preços, ainda mais de lançamento de carta nova, às vezes eles costumam ficar até Star City 1,5, Star City 2, o pessoal gosta de usar Star City como parâmetro, são uma loja de larga escala de venda, né? Mas, obviamente, vai ter cartas que vão ter uma diferença de margem muito grande. E aí que entra a sagacidade. Por exemplo, você pega a diferença de preço grande, você vai lá, compra e depois fomenta no mercado nacional com um preço mais em conta. Só que não existe gap só dessa situação, existe gap de diversas maneiras. Vão ter situações, por exemplo, que o mercado financeiro global movimentou o preço de determinada carta. Por exemplo, a carta ficou com um preço bem elevado. Às vezes o óbvio é o negócio do evento, um Pro Tour, alguma coisa assim. Mas ali a chance de você pegar um gap é quase mínima, fora que tem lojas que tem a má prática de cancelar pedido, enfim. São os perdedores, aqueles mal perdedores, que eles não sabem perder, eles fazem práticas ilícitas, né? Em vez de aceitar simplesmente a compra daquele que está mais atualizado no mercado. Pois bem, esses aí depois com o tempo eles acabam perdendo espaço no mercado porque ficam marcados, mas tudo bem. Agora vamos lá. As situações de gap mesmo mais claras em relação a isso é quando você tem às vezes uma carta, vou dar um exemplo, uma que eu vi um tempo atrás, que foi Primal Vigor. Primal Vigor disparou de preço lá fora num valor assim astronômico, porque é uma carta de Commander que joga bastante, né? Não é a Double Season, mas tem quase a mesma qualidade desta. Aí eu estava observando que, embora o preço lá fora fosse você para equivalente aos R$40, R$50, tinham muitas lojas no Brasil que ainda estavam vendendo na faixa de R$13 a R$20. Então eu vagarosamente, aproveitando esse gap, silenciosamente, porque se você faz a compra em larga escala você acaba atraindo atenção, fui comprando um playset aqui, outra colar, e o preço do playset, né, mais ou menos o custo de uma unidade hoje, né? Então fui comprando. Isso é a primeira coisa que você faz, você vai comprando, que aí obviamente por ser uma carta de alta demanda, mas que obviamente não é a saída tão rápida quanto uma carta de competitivo, por exemplo, você também tem que ir com calma, aquela coisa toda. Mas aí você vai fazendo toda a sua arquitetação, vai arquitetando, né? E depois, aí quando obviamente o mercado anula o gap, ou seja, equaliza com o preço do exterior, fica lá na faixa dos R$40, R$50, aí é o momento que você aproveita, que você tem no estoque a carta, que você adquiriu um preço muito mais rentável, e você pode trabalhar um preço abaixo do que o mercado está praticando. E aí você ganha a tua margem e vamos dizer assim, e a atratividade por ter um preço melhor, tá? Então o gap é isso, o gap ele ocorre, são fenômenos que ele ocorrem constantemente,
tá? Não é porque, olha só, a maior ignorância que muita gente comete, por exemplo, é achar, porque quando eu encontro uma carta X no preço discrepante em relação a uma loja a outra, né? Por exemplo, no caso dessa Star City Walk Ballista tinha um preço lá vezes 7, vezes 8 aqui no Brasil, por exemplo, né? Não quer dizer que as lojas, no caso de card game, pratiquem essa média, porque não é a realidade, existe muita concorrência, o preço normal hoje está muito abaixo até do Star City vezes 3, tá? Então essa é a primeira ignorância. Vão ter esses gaps. Quando tem um gap, existe aí o que eu estou te falando. Uma coisa você pode ser aquela pessoa que é boa, vou fazer a large, não sei o que. Você só. A única coisa que você vai conseguir é atrair meia dúzia de pessoas com desconhecimento, né, na área, achando que estão abafando, falando que loja pratica preço abusivo, aquela coisa toda, quando na realidade é mera questão de gap. No caso do Walk-in Ballista, o que acontece? Você tem um preço em que você vai, por exemplo, considerar duas questões. Uma é o gap, porque a carta até pouco tempo estava acima de realmente R$50. O preço médio lá fora ainda é $12. Então, por ser $12, a carta estaria, vamos dizer assim, um preço, se tratando de Stepper aí na faixa do Brasil, preço Brasil R$45, R$50, ou seja, então não está fora da realidade. O gap aí nesse caso foi exclusivo de uma loja só, que é a Star City, e ela nem tinha tantas unidades assim para bancar, ou seja, se alguém chegar lá, isso já não chegou e comprou todas as unidades, né? Não dá para afetar tanto o mercado assim, né? 50 unidades dá mais ou menos aí 12 playsets, não é tanta coisa aí, é 12,5, né, no caso, né? E o Walk-in Ballista é a carta que costuma jogar 4 unidades nos 10, né? E aí o que acontece? Você tem que pensar o seguinte, ó. Se você for mais cuidadoso, começar a olhar os preços das cartas, você vai obviamente ver que muitas coisas vão estar Star City vezes 2, vezes 3, 1,5, outras Star City vezes 10, vezes 8. Né? A primeiro segredo você vai descobrir, o mercado tem um preço mais fluido do que eu imaginava. Esse negócio de Star City vezes 3 que as pessoas falam não existe, né? E a segunda questão é porque, obviamente, os preços, os atores financeiros estão sempre se mobilizando. E aí, se você começa a ficar mais atento do que acontece, você vai achar mais gaps. Tanto gaps dessa questão básica que o pessoal vê do preço lá fora com o preço aqui dentro, como às vezes os preços aqui estão defasados em relação lá fora também, entendeu? Aí cabe você fazer as escolhas. Por exemplo, situação que eu peguei ao contrário no Brasil, Authority of the Consuls. Eu lembro que a Authority of the Consuls estava bem barata aqui, na Star City também estava, e a carta jogando bastante, e algumas lojas já tinham reajustado. Eu comprei várias unidades na Star City, comprei várias unidades aqui no Brasil. E aí, quando eu recebi todas as unidades e resolvi capitalizar com as vendas, ela já estava em outro patamar. Tanto na Star City, que eu tinha comprado na faixa de $1, estava, se não me engano, $3,49 ou $4. E aqui no Brasil, que a carta de R$2, R$3 já estava disparando a R$10, R$15 cada. Entendeu? Então, tipo, é isso. Você vai aproveitando esses espaçamentos que acontecem aí no mercado financeiro. Tranquilo, galera? Isso aí é informação financeira. Geralmente, óbvio, as finanças, você trabalhar, né, com finanças, você tem que saber trabalhar a informação, né, e entender esses fenômenos que eles são uma constante do mercado. Beleza, galera? Então, até a próxima.